Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de programação em linguagem C, onde a gente vai começar a trabalhar com a alocação dinâmica de memória. Ou seja, a gente vai começar a entender o funcionamento da memória para pedir mais memória durante a execução de um programa e usar essa memória para novos dados que a gente está processando, que a gente vai precisar processar. Então, inicialmente, uma breve introdução do funcionamento da memória, uma revisão basicamente do funcionamento da memória, como ela é organizada em um programa. Tá? Isso é importante para a gente entender quando a gente pede memória o que é que acontece, onde é que ela fica. E introduzir a biblioteca de alocação dinâmica, que é a biblioteca que vem com a linguagem C, que permite que a gente gerencie memória, peça memória e use essa memória. Então, primeiramente, a declaração de uma variável int_a em um programa. Tá? Quando a gente coloca int_a, então o compilador reserva um espaço de memória. Nesse espaço de memória, a gente pode escrever dados ou ler dados. Esse espaço de memória tem um endereço, a gente não sabe qual é. Quem define isso é o compilador ou mesmo o processo de execução do programa no momento que a variável é declarada. Então, int_a. Esse endereço ele é fixo, a gente não pode mudar e a gente acessa pelo nome. Ele existe enquanto a variável durar. Então a gente coloca uma variável numa função, quando a função é chamada durante a execução da função, esse espaço de endereço é reservado, ele fica fixo, que a gente acessa pelo nome, e no final ele é liberado. Se for uma variável global, existe durante toda a execução do programa. Quando a gente viu ponteiros, a gente pode manipular o dado de qualquer endereço ou através de um ponteiro. De qualquer endereço, porque a gente pode dizer o endereço que a gente quer manipular e armazenar na variável que a gente chama de ponteiro, variável ponteiro, ou simplesmente ponteiro. Ok? E aí, até agora a gente viu ponteiros apontando para variáveis do nosso programa. A utilização prática que a gente viu é passar como parâmetro para poder alterar uma variável, senão não teria como alterar em C. Mas a gente pode fazer um ponteiro apontar para qualquer lugar. Ele está apontando, por exemplo, para a variável A, aí, mas é uma variável nossa, a gente pode alterar. Então, se não for utilização como parâmetro de função, não tem muito sentido inicialmente um ponteiro para essa área. Só que um ponteiro a gente pode armazenar qualquer endereço, ele pode apontar para qualquer endereço. Isso quer dizer que através de ponteiros a gente pode apontar com a área de memória que a gente pediu durante a execução do programa, e aí a gente escreve e lê dados nessa área de memória, que não é nenhuma das nossas variáveis. Tá? E aí é onde a gente começa a entender a vantagem de se usar ponteiro ou o que ele pode oferecer de mais, além de simplesmente acesso às variáveis. Tá? Então, o funcionamento da memória de um programa, ele considera toda a área de memória, todo o espaço de endereçamento, é um espaço virtual. Então, o gerenciamento da memória virtual para o programa, o endereço começa em 0 e vai 2 elevado a n menos 1, onde 2 elevado a n é a quantidade de bits. Então, a gente tem 2 elevado a 32 menos 1, então isso aí é o espaço de memória. Ou 2 elevado a 64 menos 1, depende do endereçamento da arquitetura do processador que a gente usa. E o compilador, obviamente, ele sabe para onde ele está gerando o código. De qualquer forma, o nosso programa ele é composto de algumas partes, e essas partes elas são divididas na memória. A primeira parte que a gente tem é o código do programa. Então, o código do programa ele vai ficar na parte baixa da memória, a memória virtual. Começa no endereço 0 e vai até quantidade de memória que o código do programa usa. Se o programa tiver uma instrução, ele vai usar uma memória muito pouca, 2 instruções, 3. Se ele tiver 100 mil instruções, ele vai usar mais memória, então o programa vai ser maior. Okay? Então a primeira parte é a parte do código do programa. Em seguida, a gente tem as variáveis globais inicializadas. São variáveis que existem durante toda a execução do programa. Então o programa, quando ele é carregado do arquivo para sua execução em memória, ele vai reservar uma área de memória chamada de data, que contém as variáveis globais com seus valores iniciais. A gente vai ver no código já o que é variável global inicializada. E aí, dependendo da quantidade de variáveis, essa data, esse espaço de memória vai ser maior ou menor. Logo em seguida, a gente tem as variáveis globais não inicializadas. Int x. Eu não boto int x igual a 0, int x igual a 1, boto int x. Então, a variável global precisa de uma área de memória, mas ela não tem um valor inicial. Então, para a organização do programa, para simplificar a leitura do programa pelo sistema operacional e começar a sua execução, ele separa esses dois tipos de variáveis globais. No arquivo,
executável, ele tem o código do programa, ele tem as variáveis globais com seus valores iniciais e tem as outras variáveis globais que não têm valores iniciais, só tem informação. Eu preciso de um espaço de memória tamanho tal. Okay? E aí a gente vai ter a memória dinâmica, que é a memória que é alocada e desalocada durante a execução do programa. E o primeiro é a pilha de dados locais. Então, quando a gente declara uma variável, ela fica na pilha. E a pilha ela começa no final da memória, porque a gente precisa de um espaço aí para alocar mais memória. Então, a pilha de dados, chamada de função, aloca dados na pilha, variáveis locais, aloca dados na pilha, são as variáveis que a gente conhece normalmente. E aí tem uma outra área de memória chamada heap, que é uma área de memória alocada dinamicamente. Essa área, ela contém a memória que a gente pede durante a execução do programa. E é aí onde a gente vai começar a usar a alocação dinâmica. Por que a stack e a heap elas estão separadas dessa forma? Porque elas precisam de espaço para crescer. Então a gente fala sempre que a heap ela cresce da parte de baixo da memória para a parte de cima e a stack ela começa na parte de cima da memória e vai descendo. Então quando eu boto um int A, um int B, ele vai alocando espaço na pilha de forma invertida, com o endereço de memória. Por isso que as variáveis, o endereço de memória que a gente viu até agora, a primeira variável tem um endereço maior do que a segunda, porque ela é alocada primeiro, na segunda variável ele vai para a parte mais baixa da memória. Aí a área heap a gente não usou ainda, mas a gente vai começar a usar. E aí, para a gente entender melhor, vamos considerar esse programinha. Tem uma função, duas funções aqui, que a gente não viu, mas não tem problema, que é a função malloc e a função free, são funções de gerenciamento de memória que a gente vai detalhá-los no próximo vídeo. De qualquer forma, esse programa ele possui uma variável global não inicializada, uma variável global, vou repetir, uma variável global não inicializada, uma variável global inicializada e uma única função que é a função main. A gente colocou aqui alguns parâmetros na função main que existem, a gente não está usando, mas existem esses parâmetros. E aí funcionam como variáveis locais. E a função main é a mesma, mas pode ser qualquer função, ela também tem variáveis locais. Ok? E aí o que é que acontece? Quando o programa é carregado, bom, o código dele, o compilado dele, o código de máquina, vai ser carregado na área de texto e ele vai alocar espaço para as variáveis globais. Então a variável y é colocada nessa área, data, logo depois do código do programa, e o valor 15 é colocado nessa área reservada para o y. Então, nesse programinha, a data é muito pequena, só tem uma variável. O x ele é colocado na área de BSS. Okay? E aí ele recebe nenhum valor, ou um valor indeterminado. É melhor a gente não considerar o valor que ele recebe. Em princípio, ele recebe o valor nulo. O nulo depende do tipo, o nulo de um inteiro é o zero. Bom, aí que a gente começa outras coisas. Os parâmetros são variáveis locais. E os parâmetros ficam na pilha. Então, parâmetro de função é uma variável local que fica na pilha. Só que ele recebe um valor inicial por quem chama a função. Ok? Durante a execução, a gente tem também a declaração de variáveis internas alocadas na pilha. E a gente tem duas variáveis, uma do tipo ponteiro e outra do tipo inteiro. Então, ele vai reservar o espaço necessário para um ponteiro e o espaço reservado para um inteiro na pilha. Essas variáveis, esse espaço, tanto para os parâmetros como para as variáveis, eles são liberados quando acaba o escopo. Tá? Então, o escopo dessa função, a main ou qualquer outra, ele acaba quando a gente encontra o return, que ele termina a execução da função. E aí é onde entra a parte de alocação dinâmica. Tá? Esse values, ele fica na pilha e ele armazena o endereço de memória. A gente estava usando o ponteiro para armazenar o endereço de memória de uma variável que também estava na pilha. A vantagem de usar ponteiros é que a gente pode agora pedir para alocar um espaço de memória. Malloc a gente vai detalhar no próximo vídeo. E a variável values agora armazena o endereço de memória, que é o endereço de memória que eu pedi para alocar dinamicamente. Okay? Então o conteúdo desse endereço de memória vai ficar na heap. Quando a gente pede com a função malloc. E aí o programa executa acessando essa área de memória. Aqui a gente acessa o conteúdo dessa área de memória através de um ponteiro. Como a gente viu, um ponteiro para uma área de memória que contém 5 elementos do tipo inteiro,
e aí a gente utiliza como um array de inteiros. Okay? Depois que a gente usa a área de memória, a gente precisa liberar essa área de memória. E quando a gente libera essa área de memória, ela pode ser usada novamente pelo nosso programa ou por outro. Tá? A diferença da alocação dinâmica com relação à alocação usando variáveis é que na alocação dinâmica a gente pede a memória e a gente precisa liberar. Beleza? Então, vamos dar uma adiantada aqui. Eu vou passar para vocês uma função interessante no Unix. Então, a gente tem aqui um programinha, o nosso programinha, main.c, esse programinha que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Eu vou compilar aqui o programa, gcc-wall, -o, main.c. Então, compilei o programa, agora eu tenho o executável do meu programa. E aí o Unix ele tem uma função chamada size, que ele mostra para mim qual é o tamanho do meu programa em bytes. Qual é o tamanho da minha área de memória não inicializada em bytes. Qual é o tamanho do meu BSS em bytes. Tá? Isso aqui é o total, a soma dos três, em decimal e em hexadecimal. Detalhe que a gente observa aqui que o data está um valor maior do que o nosso programa mostra. Mas lembre-se que o nosso programa ele inclui algumas coisas e essas coisas definem memórias, definem variáveis globais. Tá? Então aqui então aqui o nosso programa, quando a gente pede para mostrar o dado, ele tem coisas no nosso programa que não foi a gente que colocou, mas a gente usa bibliotecas que colocam, que declaram variáveis globais. Okay? E aí o heap não aparece aqui, óbvio, nem a pilha, porque são áreas de memória que vão sendo alocadas durante a execução do programa a partir do que é chamado. Então, seja chamado de funções que declaram variáveis, vão para a pilha, seja alocação dinâmica com malloc, vão para a heap. Beleza, pessoal? Então, alocação dinâmica, a gente já deu uma pequena introdução, é quando o programa pede mais memória ao sistema operacional. E essa alocação dinâmica tem vários motivos. A gente vai ver alguns exemplos, a gente tem um tamanho de array que a gente não sabe, a gente só vai decidir durante a execução do programa. Então, a gente pode usar alocação dinâmica. Ou mesmo quando a gente quiser aumentar dinamicamente. Eu crio um array de 10, agora eu preciso de um array de 20. Então, eu crio outro array de 20, copio os dados para o de 20 e libero a memória do de 10. E fico fazendo assim sucessivamente. Então, é um bom exemplo de alocação dinâmica. Provavelmente vai ser o exemplo que a gente mais vai usar. Porque as outras coisas são mais avançadas. Lista ligada a gente vai ver aqui ainda, como é que a gente manipula coleções com lista ligada. E estrutura de dados, aí é para a disciplina de estrutura de dados, eu vou deixar esse detalhe por fora. A gente vai concentrar aqui em arrays e lista ligada. Ok? Então, essa aula serviu para a parte básica mesmo, o funcionamento de alocação dinâmica. E aí o C oferece uma biblioteca que contém algumas funções. As 4 funções principais, malloc, calloc, free e realloc. A gente vai se concentrar e trabalhar com malloc e free. Porque calloc e realloc são variações do malloc. Ok? No próximo vídeo, na próxima aula, nós veremos as funções de alocação e liberação de memória, malloc e free. A gente se encontra lá. Até lá, pessoal!